O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Espelho da Verdade. E o tema que nós vamos falar hoje é o poder de cuidar de si mesmo, é o maior ato de prevenção. Agora me diz uma coisa, quantas vezes você realmente se perguntou no espelho e falou: o que realmente eu estou fazendo por mim? Eu realmente estou cuidando de mim da forma como eu gostaria e até mesmo que podem ajudar eu a viver plenamente? Por muitas vezes a gente vai se negligenciando, o corpo vai tentando mandar sinais. E a gente, na nossa vida da correria, nos barulhos externos, a gente acaba não fazendo com que a gente olhe para os sinais que o nosso próprio corpo dá. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, a importância da gente falar do amor próprio. Amor próprio não é só um ato de autocuidado, mas também de prevenção. Toda vez que a gente se olha com carinho, se olha com amor, a gente automaticamente consegue ter mais consciência nas nossas decisões de escolhas, seja em pensamentos, seja em hábitos, seja até atenção aos sinais que o nosso corpo dá pra gente. Então hoje a gente vai mergulhar nessa reflexão para mostrar para vocês o quanto o autoconhecimento e o caminho de prevenção e o autocuidado pode fazer com que a gente viva uma vida plenamente e até mesmo com muito mais qualidade de vida, porque tudo isso influencia exatamente na nossa saúde e o futuro que a gente vai ter. E para poder me ajudar a mergulhar nesse assunto, eu queria convidar e chamar ela aqui agora, doutora Aline Fontes. Gente, ela é especialista em mastologia e oncologia. Ela vai nos ajudar a mergulhar dentro desse autoconhecimento do cuidado ao nosso corpo e também à nossa saúde e como se atentar também aos cuidados diários para a gente poder ter atenção aos sinais que o nosso corpo nos manda, tá? Gostaria de te agradecer mais uma vez por aceitar o meu convite. Imagina. É uma honra ter você aqui e também compartilhar comigo esse bate-papo nessa mesa, que eu acho que é de suma importância as pessoas cuidarem de si mesmo, né? Sim. Quando a gente fala de cuidar de si mesmo, as pessoas acreditam que é só amor próprio, autocuidado, mas também um ato de prevenção. Sim, com certeza. Né? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre um assunto que realmente é muito importante, né? Ainda mais num mês pra gente que é exatamente sobre isso. Autocuidado, prevenção, se olhar mais no espelho, reconhecer alterações ali do nosso corpo, né? Então, achei o tema maravilhoso e agradeço bastante o convite. E, doutora, já para iniciar o nosso bate-papo, o que você gostaria de trazer como conselho para as pessoas, para elas se conscientizar mesmo, que cuidar de si não é só, eu preciso parar, você tem que cuidar de si mesmo. Porque as pessoas acham que é só um ato de amor próprio, de autoestima, né? Que é só um momento, né? Exato, mas não vê os sinais que o próprio corpo dá na nossa vida, como eu falei, cheio de barulho, cheio de tormento, mas as pessoas não cuidam e se acham que, depois eu faço. Eu gostaria que você já iniciasse esse nosso bate-papo, a importância que isso tem dentro do assunto que você, né, se especializou. Sim, a gente tem muito essa ideia de que o autocuidado é um momento único. Se a gente vai lá, faz o nosso exame de check-up uma vez por ano, o autocuidado tá lá, num check, né? O que não é verdade, né? O autocuidado tá ali no dia a dia, em a gente parar e prestar atenção no nosso corpo, nos sinais que ele tá mandando, na nossa alimentação, no nosso bem-estar, no nosso sono, no nosso convívio, no nosso lazer, é um conjunto de tudo, né? Nada anda sozinho. Quando a gente fala em cuidado até da mastologia, da mama, nenhum desses pontos estão
sozinho. Então, você dormir bem, você comer bem, fazer atividade física, observar teu corpo no espelho, observar os sinais que ele está te dando, tudo isso num conjunto gera um autocuidado completo de prevenção, para que sim, o teu rastreamento, os exames ali no check-up direitinho, do check certinho, possam somar nisso tudo. Então, o maior conselho que eu deixo é exatamente assim, se olha todo dia, tira um tempinho no dia para você, para o teu autocuidado. A nossa vida é corrida de trabalho, de filho, de um monte de coisa, mas tem que ter um momento dentro das 24 horas que seja nosso momento. A gente parar e pensar, poxa, será que eu fiz alguma coisa nesse dia que realmente eu gostei, que fez bem para mim? Será que eu observei meu corpo? Essa dor que apareceu, será que eu dei atenção para ela? Eu percebi uma alteração? Ou o dia só passou, me atropelou e vem o próximo e vamos seguindo assim, né? Então, acho que o principal cuidado é parar e se observar um pouquinho, respirar fundo, olhar com calma. Acho que esse é o principal conselho aí de autocuidado, né? Que às vezes na nossa vida se atropela, né? Sim, a gente estava falando até antes de iniciar as câmeras exatamente isso, quanto a vida nos força a viver na correria, nos força a negligenciar mesmo a gente, mas eu acredito também que uma pessoa que entende que ela precisa dessa ferramenta corpo, né, para poder cumprir as nossas demandas, para poder cumprir aquilo que a gente realmente quer e deseja. Sim. E eu gostaria de aproveitar o gancho de que você falou sobre o autocuidado, como o autoconhecimento ajuda essa mulher a prevenir realmente o câncer de mama. Sim. No auge da sua vida, porque hoje as pessoas estão meio que também meio saturadas, com medo mesmo, né? Porque a gente tem visto, assim, muito esse índice aumentando. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Com toda a autoridade que você tem, do quanto a gente, às vezes, não precisa também se assustar, ficar nesse pânico, né? Sim. Mas que há um caminho de prevenção e até quem tem também há um caminho, né? Eu sempre falo que eu acredito na cura de tudo, desde que a gente acredite, né? Sim, sim. Que o pensamento, eu acredito que ele alimenta tanto coisas boas quanto as coisas ruins. Eu gostaria que você respondesse para mim essa pergunta. Isso é muito importante, com prazer. O câncer de mama, ele é o câncer mais frequente nas mulheres, ele só está atrás do câncer de pele, pra gente aqui no Brasil, mas muito frequente não só aqui como no mundo todo, né? A gente tem algumas associações, ainda alguns mitos sobre o câncer de mama, por exemplo, que só vai ter quem teve câncer na família, que os nossos hábitos do dia a dia não vão impactar nesse risco, né? Então, hoje em dia, o que a gente mais tenta orientar em relação ao câncer de mama é não ter medo, fazer os exames de rastreamento conforme a orientação do seu médico. Lembrar que o câncer por origem ali genética, que vai passando de pai para filhos, de fato ele vai acontecer, mas isso é uma porcentagem pequena, é uma população específica que tem esse risco ali genético, hereditário, né, dos pais, da família, mas a maioria dos cânceres tem relação com os nossos hábitos de vida. Então, atualmente a gente sabe que 90% dos cânceres de mama são por hábitos de vida, e hábitos que a gente pode mudar e que são hábitos que podem prevenir um câncer de surgir, não só na mama, mas outros também, né? E que as nossas atitudes de hoje vão refletir daqui a 10, 20, 30 anos, né? Hoje em dia a gente sabe que o maior índice de câncer de mama está ali entre 40 e 60 anos, mas na prática não é o que a gente vê muitas pacientes jovens tendo câncer, assim como pacientes mais idosas tendo câncer. Então a nossa prevenção de hoje impacta muito nesse futuro. E o que ajuda muito? A nossa balança ela precisa estar sempre positiva para nos proteger. Tudo que a gente come, atividade física, álcool, cigarro, sono, tudo isso interfere muito. Isso são hábitos que a gente pode modificar. Coisas que a gente não pode modificar são as alterações hereditárias, que a gente ganhou ali de herança da nossa família. E se tá com a gente não pode modificar. Existem algumas alterações que a gente pode diminuir o risco, existem algumas cirurgias redutoras de risco, ficou muito famosa com a Angelina Jolie, né? Sim. Que fez, e acho que toda semana a gente escuta isso no consultório. Ela tinha uma história familiar com mutação genética comprovada, tirou a glândula mamária para reduzir risco. Então, isso é um caso específico, mas o restante a gente pode prevenir no nosso dia a dia. É observar teu corpo. Às vezes a gente, em consulta, percebe que as pacientes não sabem, por exemplo, como é a mama dela. Você fala assim, o seu mamilo sempre foi assim? É aquele momento que a pessoa olha para baixo e fala, não sei. Então, assim, parar para olhar teu corpo, observar se tem alguma alteração. Se você sabe como ele vai ser muito mais fácil você saber identificar se alguma coisa mudou. Hoje em dia não é mais orientado como rotina o autoexame, que já foi muito falado nas campanhas antigas de Outubro Rosa, né? Hoje em dia o autoexame entra mais como um autoconhecimento, um autocuidado. Exatamente nesse sentido, que você tire um momento do teu dia, da tua semana. Mas o meu dia é muito corrido, então da tua semana, que você tire um momento para parar, olhar tua mama no espelho e falar, olha, eu
sei como o meu mamilo é, eu sei como a minha areola é, eu sei como a minha pele é. Então, se algo mudar, eu vou perceber de uma forma muito mais rápida, né? E aí, cuidar da alimentação, ir na academia, fazer um esporte. Aí pode ser o que quiser. Às vezes eu falo com o paciente, mas você precisa fazer atividade física. Ah, mas eu odeio academia. Outra atividade física, alguma coisa que movimente esse corpo, te tire do sedentarismo, né? Tentar dormir bem, manter hábitos saudáveis, não beber, não fumar. São coisas que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz muitas vezes, né? Isso é algo que previne, você diminui teu risco a cada dia se você faz isso. Então imagina se a cada dia 90% dos cânceres de mama podem ser evitados com hábitos saudáveis. Então a gente precisa ir cada vez mais falando disso, né? A vida é tão corrida que é muito mais fácil a gente comprar uma comida super industrializada e comer. É muito mais fácil a gente justificar que vai beber alguma coisa porque a nossa rotina foi muito ruim. Então eu vou sentar no final do dia, abrir a minha cerveja, mas se todo dia for ruim, todo dia você fizer isso, a gente está aumentando o nosso risco. Então você do futuro vai sofrer o impacto disso. E muitas vezes até num futuro muito próximo, né? Então, autocuidado, autoconhecimento, é todo dia separar, toda semana. Olha a tua mama, observa como é que ela é, saiba identificar se algo mudou, até para que às vezes o primeiro alerta vai vir da própria paciente. O paciente vai chegar e perceber, olha, eu percebi que meu mamilo ele inverteu para dentro. Ou eu percebi que a minha mama tá vermelha desse lado. Então, às vezes o primeiro sinal vai vir dali. Existe o que a gente chama, às vezes, de câncer de intervalo, que entre o intervalo de um exame para o outro, por exemplo, eu fiz a minha mamografia em janeiro de 2024 e estava tudo bem. Meu exame físico estava tudo bem, não tinha nenhuma alteração. E aí, de repente, nesse meio do caminho até janeiro de 25, que seria o teu exame, surgiu alguma coisa, exatamente esse câncer de intervalo. E muitas vezes, nesse momento, quem vai perceber alguma alteração vai ser a paciente. Que ela vai perceber, olha, algo mudou aqui, tá diferente. Porque, teoricamente, o check-up dela já tá ok, né? Então, esse olhar todo dia no espelho, identificar como é que é a tua mama, perceber o formato que ela é, se algo mudou, não desvalorizar, porque na correria é muito fácil a gente ter uma dor, tomar uma dipirona e seguir a vida, né? Então, observar assim, poxa, tá doendo, mas tá doendo de uma forma diferente. Antes, eu conversei com uma paciente essa semana, que ela falou assim, eu percebi que tinha um nódulo na minha mama porque o meu sutiã começou a ficar apertado e eu não ganhei peso. Então, percebi alterações que são sutis, por exemplo, o sutiã tá me apertando mais, será que eu ganhei peso? Será que alguma alteração na minha mama, no formato dela? E era um nódulo volumoso que, de fato, ocupava um espaço maior ali, que chamou atenção pela marquinha que o sutiã tava deixando na pele, ela percebeu que tava mais apertadinho ali. Então, são alterações sutis, que às vezes no dia a dia eles vão passando. Então, a gente precisa olhar isso e lembrar que não é porque na família não teve ninguém com câncer de mama que não vai acontecer. Os nossos hábitos vão impactar nisso. Então, quanto melhor eles forem, menor é o nosso risco. Claro que com hábitos ótimos, com tudo perfeito, ainda assim pode acontecer? Pode. Aí a gente precisa que entre a fase dos exames, que esse rastreamento esteja certinho. Ainda assim pode acontecer. Mas a ideia é que a gente tenha um diagnóstico muito precoce, muito inicial, que tenha uma evolução para uma cura de uma forma satisfatória, né? Então é importante lembrar isso, porque a gente esquece. Mas se ninguém na minha família teve, eu posso beber, eu posso fumar, não preciso ir na academia, não preciso fazer exame e tá tudo bem, né? E não é verdade, né? O famoso aquele acontece na família dos outros, acontece com o outro e comigo não. Então, comigo nunca. Já aconteceu com você ou até mesmo com pessoas mais próximas. Sim. E você disse uma coisa que me chamou a atenção, que são os sinais, que é exatamente a pergunta que eu quero te fazer. Como que uma mulher, ela consegue ver sinais, até mesmo no meio da correria, porque tem mulher que mesmo que apresente esse tanto de coisa que você falou agora, ela ainda não consegue ter clareza de falar, peraí, eu preciso então olhar isso aqui, tem isso algo aqui é de esquisito. errado. Ou acostuma. Tem pessoas que se acostumam com a inormalidade. Sim, tem. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais a fundo de quais sinais realmente ali já é o corpo falando assim, você precisa olhar isso aí agora. Algo mudou e é importante. Não tem mais jeito. Principalmente pessoas que estão amamentando. Porque tem a tendência, né, de ter um mamilo, às vezes, meio diferenciado, dorzinha. Sim. Então, a gente nunca vai olhar para um lado de que existe algo aqui. Porque eu vejo muitas mulheres, hoje essa semana fui no CTO e muitas mulheres apresentaram câncer de mama na amamentação. Acontece, infelizmente. Aí passou desapercebido. Sim. Aí começou a ver a anormalidade. Eu queria que você entrasse nesses assuntos, porque tem muitas mulheres que estão nos assistindo que vai fazer muito sentido ela olhar com carinho, porque tem pessoas que às vezes falam assim, eu sou mãe, tô protegida.
Sim. Nada vai acontecer comigo. Sim. Não sei se é uma forma consciente, inconsciente, o que as pessoas colocam isso, mas parece que quando as mulheres também agregam a maternidade, ela vive tão voltada pro bebê, não que não seja importante, mas meio que a autoestima dessa mulher, ela fica totalmente fragmentada. Ela vai para um segundo plano. Exato. Né? Então, Sim. esse segundo plano é perigoso. Muito. E quanto a gente pode prevenir isso também. Sim, sim. Tanto ali num puerpério, na fase da amamentação, quanto pro resto da vida, né? A gestação e a maternidade são situações ali muito importantes na vida da mulher. Muito romantizadas às vezes, porque a mulher acaba ocupando esse papel, ela se torna mãe e deixa de ser mulher. Muitas vezes a gente vê isso acontecer, né? Ela se torna mãe, ela se torna esposa, ela vai se tornando cada hora um papel diferente, e o papel de mulher vai se tornando perdido ali na história. A gente que é mulher vive isso na prática em várias situações, né? Mas não pode deixar de lado. Você falou muito importante, é muito difícil às vezes o diagnóstico entre uma mastite, que é uma inflamação da mama comum para quem está amamentando, porque a própria boquinha do bebê vai machucando ali, às vezes pela pega, pela forma que está amamentando, pelo formato do mamilo, vários fatores podem fazer. A amamentação não é fácil, então vários fatores podem influenciar essa mastite, que é a inflamação da mama, acontecer. E às vezes é muito difícil você diferenciar isso de um diagnóstico de um câncer de mama inflamatório, por exemplo, que é um câncer que deixa a mama vermelha também. Então você vê aquela mama vermelha, às vezes numa paciente jovem, que não tem história familiar, não tem muito fator de risco, que está amamentando, que é um fator de proteção e de fato é bom. Então naquele primeiro cenário, o primeiro diagnóstico vai ser isso, é uma mastite. Vamos começar o antibiótico, vamos observar e isso vai melhorar. Que seria a evolução melhor possível de uma mastite, algumas têm umas evoluções diferentes, mas no cenário geral essa é a evolução de uma mastite. Então acho que o principal cenário para essas pacientes que estão amamentando, que estão nessa fase que já é uma fase delicada, que se olhar já é difícil, tem um serzinho ali novo na tua vida dependendo de você, né? A tua vida mudando completamente, mas acho que o primeiro cenário qual seria a evolução disso aqui? Então a evolução é ficar vermelha, ficar quente, doer, eu tratar e melhorar. Essa seria a evolução. Eu tô tratando e não tá melhorando, por exemplo, já fui avaliada, já comecei antibiótico, anti-inflamatório, o médico tá me acompanhando e não tá tendo uma resposta boa. Isso criar um alarme ali de, poxa, claro que existem mastites que vão ser mais difíceis de tratar, não existe só mastite por bactéria, existe por outras coisas, o que às vezes é difícil o diagnóstico também, mas eu acho que sempre perceber assim, se a evolução disso aqui está sendo diferente do que eu esperaria que fosse, do que foi me orientado de faça tanto tempo de antibiótico, volta aqui a expectativa de melhora, ou complicou com um abscesso, drenamos, a expectativa de melhora, se está evoluindo de uma forma diferente, é um sinal de alarme para você parar e pensar, olha, pode não ser só uma mastite. Eu já trabalhei numa maternidade no Rio que era referência em mastites, então eram muitas, e muitas vezes eu via paciente internar com parecer pedido de avaliação para mastologia, que quando a gente ia ver, não era uma mastite. Então, muito importante, até falo como um alerta para os próprios colegas, que às vezes não são mastologistas, que são ginecos, são clínicos, que vão receber essa paciente, perceber e examinar a paciente. Às vezes a paciente ela só faz assim, mostra a mama vermelha, fala que está amamentando, pronto, mastite, resolveu. Exato. Né? E examinar, olhar, perceber assim, poxa, surgiu algum linfonodo aqui nessa axila. Claro que ele pode ser inflamatório, mas ele não está melhorando conforme aquela mama deixa de ficar vermelha. Surgiu alguma outra coisa diferente? Os sinais são clássicos de uma infecção. É febre, é dor, é calor, então calor local. Então, assim, perceber principalmente quando a evolução não está sendo o que é esperado. Então, se eu estou tratando uma mastite e ela não está melhorando, algum alerta tem que ter. Ou isso aí é um germe mais resistente, beleza, vamos trocar esquema de antibiótico. Ou pode não ser uma mastite, a gente pode pensar ali num câncer inflamatório, né? Não é tão comum de acontecer, mas já vi algumas vezes. Então, acho importante, porque é um momento difícil de você parar e se observar, né? Então, perceber principalmente que a evolução não está sendo boa. E confiar na tua equipe, assim, confiar no teu obstetra, que é teu gineco, ou em quem passou no plantão, pedir para ser examinada, focar nisso, acho que é muito importante. E de forma geral, assim, a principal orientação é perceber essas mudanças. A gente percebe muito isso, que as pacientes muitas vezes percebem as mudanças acontecendo. Eu trabalho em centro oncológico, referência para câncer de mama no Rio, e muitas vezes a gente vê cânceres muito avançados chegando lá, inclusive em pacientes muito jovens, e que a gente olha e fala, caramba, será que essa pessoa não percebeu que claramente isso aqui não é algo bom, porque olha a forma que está evoluindo, né? Nesse momento a gente nem precisa ser médico. Você olhou para uma evolução que tá esquisita, que tá feia, que tá fazendo lesões de pele esquisitas, aquilo não parece ser bom. Mas a correria da vida, as outras prioridades, o papel da mulher, muitas vezes
concordo plenamente, porque eu vejo isso deixado ali de lado, vai levando até onde dá. E às vezes onde dá é onde chegou no limite da dor, onde chegou no limite do que é tolerável, onde surgiram às vezes outros sintomas. Essa semana eu atendi uma paciente no SUS, nesse centro oncológico, 40 anos. Ela só marcou a consulta porque ela começou a ter muita falta de ar. Mas ela percebeu que em janeiro tinha surgido um nódulo na mama dela, que ela falou que parecia um pouquinho maior que um limão. A mama é bem pequena, ou seja, já era volumoso. Ali já foi o primeiro alerta, 5 filhos. A vida passou. Aquilo ali ficou, não era prioridade. Em março, abril, ela falou assim, eu comecei a perceber que começou a abrir uma ferida onde era esse nódulo. Uma bebê de 1 ano. Mais 4 filhos maiores. Ainda não era prioridade, ainda era algo que ela conseguia lidar. Enquanto ela estava ali machucada, a vida seguia, o trabalho seguia. Aí, em agosto para setembro, ela começou a ter uma falta de ar de não conseguir andar até a própria cozinha, dentro de casa. E aí foi quando ela foi para emergência. Biopsiou, internou, fechou o diagnóstico de câncer de mama, metastático para pulmão. Uma paciente muito jovem, que talvez lá naquele janeiro, o alerta do nódulo de limão, ou talvez quando machucou a pele, será que a evolução hoje não estaria diferente? Hoje é uma evolução muito difícil, assim, da gente ver uma progressão de melhora na situação em que a gente viu. Muitos fatores com certeza fizeram janeiro até outubro acontecerem que não levaram ela à consulta e muitas vezes a vida. Corrida mesmo, muitas coisas. Mas acho que a principal coisa é, você percebeu um nódulo, que ele está volumoso, principalmente nódulo fixo. Então você percebe que é uma bolota dura fixa, que você mexe e ela não se mexe. Teu mamilo tá saindo sangue, a tua pele virou igualzinho casca de laranja. Sabe aquela laranja que fica meio perdida em casa? Sim. Fica literalmente uma casquinha cheia de furinho. Então você percebeu que a tua pele já não tá mais lisinha, tá cheia de furinho. Teu mamilo que era pra fora entrou pra dentro. A tua mama que era mais molinha tá dura por algum motivo, tá muito vermelha. Começou a te dar uma dor que não melhora. Não é só quando eu fui menstruar doeu, quando eu corri doeu. Não, é uma dor que tá todos os dias, principalmente com essa sensação de mama mais pesada, mais dura, com um nódulo palpável. São alarmes que não dá pra deixar pra amanhã. Então assim, pode até ser um nódulo benigno, um nódulo palpável, é sempre o que a gente torce pra ser, mas ainda que ele seja benigno, ele precisa ser visto pela gente, né? Então são alterações que não podem ficar para amanhã, porque o amanhã pode ter uma evolução muito diferente. A gente fala muito sobre rastreamento e quanto o diagnóstico precoce salva vidas, né? A gente bate o martelo da mamografia aí todo ano. Por mais que tenha 1000 mitos que a mamografia é ruim, coitada, ela não é. Ela não causa câncer. Ela aperta a mama, mas ela precisa apertar, né? Então, assim, ela não causa câncer, ela não é um bicho de 7 cabeças, ela é muito importante. Ela é capaz de fazer a detecção precoce. Quanto mais precoce você faz um diagnóstico de câncer, mais chance você tem de cura. Quanto mais avançada essa lesão tá, a ponto de, às vezes, sair da mama para ir para outros lugares, a gente muitas vezes já não consegue mais falar de cura, a gente consegue falar de paliação. E olha que mudança de cenário, né? Então, diagnóstico precoce é vida. Então, assim, exatamente, acho que essa é a frase. Quanto mais precoce um diagnóstico, maior a tua chance de ter uma cura, menor a chance de você ter uma cirurgia grande, de você ter que tirar uma mama, de ter que fazer químio, de ter que fazer muitos tratamentos. Então, assim, isso eu acho que é o mais importante, não deixar passar. A vida, ela é corrida, mas a gente precisa estar aqui vivo, inclusive para fazer parte daquela correria, né? Exato. Então, assim, não deixar passar. Acho que é o principal que a gente fala, que às vezes a gente se pega em algumas situações desses atendimentos pensando, caramba, o que será que aconteceu nesse intervalo de tempo entre perceber e chegar até a gente? Claro que a gente sabe que marcar consulta não é fácil, principalmente via SUS, que às vezes chegar no especialista, que tem todas essas dificuldades, mas o que será que houve ali entre perceber algo e algo acontecer para chegar na gente, né? Isso, às vezes, faz uma diferença completa na vida de uma pessoa. Entre ela ficar curada e entre, talvez, a gente não conseguir mais conversar sobre isso, né? O que é muito doloroso pra gente, principalmente no cenário de uma paciente muito jovem, você não conseguir falar de cura. Jamais gostaria de estar sentada num lugar desse ouvindo algo que não fosse uma cura, né? Então, acho que perceber os sinais e fazer algo. É tirar um momento, é aquilo. Em todos os lugares a gente é substituível, menos na nossa casa, menos na nossa vida, menos para nossa família, para os nossos amigos. Então, assim, mas eu trabalho todos os dias. Em algum momento você precisa parar e ir no médico. É muito difícil, de fato, a gente entender, mas em muitos lugares só funciona em horário comercial, horário que a maioria está trabalhando, mas isso precisa ser uma prioridade. No trabalho a gente é substituível. Sim, você saiu, vai ter outra pessoa. Vai ter outra pessoa no seu lugar. E na sua casa, e na sua vida? Não.
né? Então, assim, a gente precisa priorizar e botar isso na cabeça, sabe? Preciso ir. Percebi algo, eu preciso ir, né? Que seja diferente. Então, assim, acho importante isso. E, doutora Aline, você acredita que o emocional está muito ligado à saúde física, até chegar a esses sinais, por exemplo, a gente está falando da prevenção. Para uma pessoa que às vezes não tem uma autoestima elevada, tem baixa autoestima, uma pessoa que acaba priorizando sempre os outros, é como se ela ficasse no piloto automático dela, primeiro os outros, depois eu. Isso pode influenciar também para que esse diagnóstico que você falou agora, que está avançado, chegue a esse ponto de que a cura agora já não é tão possível mais, porque você não se preveniu antes. Uhum. Você acredita que também está muito ligado a isso? A importância das pessoas se autoconhecer, de olhar a sua autoestima, eu vou voltar sempre para a mesma tecla, o cuidado de si. É o maior ato de prevenção. Quando a gente começa a olhar pra gente, falar, peraí, eu sou uma pessoa importante. Sim. O meu trabalho é importante. O dinheiro, a profissão, a minha família, os meus filhos, o meu marido, a minha casa é importante. Mas isso não pode ser a prioridade. Você acredita que no mundo que a gente vive hoje, né, que eu falo que é um mundo imediatista, as pessoas estão mudando as prioridades? Por exemplo, primeiro é o trabalho, o dinheiro, que é o que eu vejo, tá? Não sei se você concorda. Sim. Depois, meus filhos, meu marido, ou tem mulher que troca, homem, troca o esposo ou a mulher. Mas as ordens nunca é ela. Sim. Não tá mais como prioridade. E se, de repente, as pessoas fizerem só um ajuste de prioridade? Primeiro eu. Sim. Porque se eu tô saudável, se eu tô me cuidando, se eu tô olhando pra mim, tô olhando os sinais que o meu corpo está fazendo, e se eu tô comendo de uma forma saudável, até meus pensamentos, né? Tô escolhendo ali me beneficiar com pensamentos que vão agregar, eu vou ter muito mais longevidade e qualidade de vida. Sim, com certeza. Então, o que você acha sobre isso? Que a saúde mental e emocional tá influenciando também a saúde física? Sim, acho muito. Assim, a saúde mental acho que virou... E comemoro por isso algo que deixou de ser um tabu. Já foi a época em que falar sobre saúde mental era algo ruim. Hoje em dia, acho que a gente consegue falar mais sobre saúde mental, inclusive as pessoas escutarem, porque não basta só a gente falar, a gente precisa ser ouvido também. Mas acho que sim, acho que entra muito mais até do que a saúde mental. Acho a saúde mental fundamental. Acho que se a gente não tá bem com a gente, e isso inclui a ansiedade, a depressão, o burnout, às vezes, do trabalho, eu acho que se a gente não tá bem, a gente não consegue ter uma rotina boa. Porque se você não tá se sentindo bem com você, se você tá com esgotamento mental, por qualquer motivo, pelo trabalho em casa, às vezes, que também é muito intenso, pela tua rotina de forma geral, como é que você vai achar interessante ir na academia? Como que você vai achar interessante parar e comer algo de qualidade? A rotina é muito mais fácil, corrida, em que você tá com esgotamento, que você tá com ansiedade, com um monte de coisa, você passar ali na padaria, comprar um salgado, sair andando, chegar em casa, dormir, porque você já tá nervoso, se o seu dia seguinte, como é que vai ser, a hora que você tá acordando. Então, acho que isso é um ponto, sim. A saúde mental, acho que é muito importante. Eu sempre falo para as minhas pacientes, para mim, todo mundo deveria fazer terapia, todo mundo deveria se cuidar, porque a saúde mental, ela tá diretamente relacionada à saúde física, elas caminham juntas. Eu não acho que elas conseguem caminhar separadas. Se a saúde física e a mental estão boas, acho que vai dar certo. A sua saúde física tá ótima, a sua saúde mental tá péssima, alguma coisa em algum momento vai começar a dar errado. E o contrário também. Então, acho importante esse cuidado, porque eu não consigo realmente acreditar que se a pessoa não tá bem com ela não vai conseguir ter hábitos bons. Ela é aquela coisa de se auto-maltratar. Então, se você não tá bem com você... Muitas vezes, num quadro, por exemplo, de uma depressão, em que você não consegue olhar o mundo e ver que as coisas estão boas, como é que você vai virar para uma pessoa que está com uma depressão sem tratamento e falar para ela que ela precisa ir na academia, que ela precisa comer bem, que ela precisa praticar atividades boas para o dia a dia dela, dormir bem? Às vezes ela só consegue dormir com uma medicação e não é um sono de qualidade, é um sono induzido por algo. Então, como? Eu realmente acredito que não tenha como. E aí a gente entra num outro ponto, que é o ponto da mulher. Que eu acho que é algo que os anos passam, a gente avança em muitas coisas, mas a mulher continua sendo aquela que, exatamente aquilo que a gente falou antes, é colocada em muitos papéis, né? Então, no momento em que a gente assume o nosso trabalho, a nossa casa, a maternidade, esses papéis passam a ser papéis que, pra gente, muitas vezes, são papéis que vêm junto com uma obrigação. Não que seja uma obrigação a maternidade, nada disso, mas ele vem junto como um trabalho ali também. Sim.
em que você não consegue se encaixar muitas vezes naquilo. Então, eu tenho que cuidar dos meus filhos, organizar a vida deles, levar para o colégio, fazer tudo isso, ao mesmo tempo ir trabalhar, deixar a comida do meu marido pronta, lavar roupa, fazer... Muitas vezes, essa é a rotina de muitas mulheres. Não de todas, mas de muitas. Como é que você consegue se encaixar nisso? Como é que você é prioridade? E muitas vezes, até em algumas situações, essa própria rotina não te permite ser prioridade, né? A gente sabe que tem muitas situações em que a mulher não consegue ter tempo, porque ela é cobrada de tudo isso, né? Então, como que você consegue? E, ao mesmo tempo, como que essa mulher nessa situação vai ter uma saúde mental boa? Não tem como. Então, assim, muitas vezes, o que eu percebo de saúde mental é que, às vezes, as pessoas não têm ainda a noção ou o diagnóstico do que elas estão vivendo. Não falo nem diagnóstico, mas ainda a noção de que aquele quadro pode ter um esgotamento mental, que aquela dificuldade de dormir não é só por um motivo bobo, não é só uma insôniazinha do nada, tem outros motivos ali, e que se nada disso estiver alinhado, não vai funcionar. Então não adianta, por exemplo, eu durmo muito mal, e aí isso me deixa muito estressada durante o dia, eu passo o dia inteiro correndo. Como que você está prevenindo? Não só câncer, outras coisas, né? Como que você está conseguindo? Então, acho que entra muitas coisas. A saúde mental, para mim, ela precisa estar alinhada com a saúde física. A gente ainda não tem nenhuma comprovação, estudo de forma científica que tenha essa ligação da questão emocional ainda com câncer. Tem muitos estudos, isso é muito conversado. Há muitas pessoas que acreditem nessa correlação entre a questão da saúde mental e o risco aumentado para câncer. Ainda não há nada comprovado, mas sem dúvida impacta. Sem dúvida. A gente não sabe onde vai chegar esses estudos, mas sem dúvida impacta, nem que seja indiretamente, na qualidade de vida. E se a qualidade está ruim, você está impactando no alto risco, né? E a qualidade de vida, das vezes, da mulher que tem 1000 funções e não sobra um horário ali no dia das 24 horas. A gente ouve muitas mulheres falando assim, eu queria que meu dia tivesse mais de 24 horas. É isso, porque às vezes não sobra um tempo de ir no médico, não sobra tempo de parar. Às vezes você percebeu um negócio, mas não deu tempo de olhar para ele, né? Então eu acho que impacta tanto pela rotina ruim, em que de fato concordo que hoje o dinheiro é a prioridade, até porque assim, o custo de vida é alto, as coisas são caras, a gente precisa viver, pagar as contas, e como que faz isso? Muitas vezes sem correr, sem ter 2 empregos, sem fazer mais do que a gente consegue muitas vezes, atropelando o dia. Então, de fato, a prioridade é o dinheiro ali. E 1000 outras coisas. A prioridade, às vezes, está em 1000 coisas menos parar e olhar na saúde, né? Isso eu vejo diariamente. E você me trouxe umas coisas importantes que eu queria comentar, que é o cuidado das pessoas não priorizar e priorizar o dinheiro, mas as pessoas não conseguem olhar, às vezes, com autoconhecimento, autoconsciência. Por quê? Eu preciso do dinheiro, preciso do trabalho, porque sem o dinheiro eu não vivo, não paga a conta, não paga nada. Mas, se tu parar para analisar, a gente não precisa de muito esforço. Porque, assim, se eu me cuidar, na alimentação, no exercício, fazer essas escolhas diárias que vão fazer eu ter mais longevidade, mais qualidade de vida, eu vou ter muito mais tempo de vivenciar, de viver com qualidade, para poder conseguir manter mais ali o dinheiro sobre mim. Porque se eu não me cuido, o que adianta eu ter projetos? Sim. Se às vezes eu nem vou poder cumprir ele, porque vai acontecer algo nesse meio campo da vida e vai fazer com que eu pare. Sim. Porque o tratamento do câncer, o tratamento de qualquer outra doença, é meio que também uma pausa para você. Peraí, agora não tem mais jeito. E você disse uma coisa importante. Às vezes essa mulher tem tantas demandas e ela não consegue ter esse tempo. Enquanto a gente vai para o autoconhecimento, porque hoje eu sou psicoterapeuta e neurocientista, eu olho que uma mulher, quando chega nesse ponto, é porque ela não soube ainda o sentido do valor dela. Porque quando você prioriza e quer mesmo uma coisa, você vai fazer aquilo acontecer. Sim. Mesma coisa uma viagem. Às vezes a gente vai olhar assim nessa realidade. Eu não tenho dinheiro para viajar. Mas você quer muito aquela viagem. O que você vai fazer? Você vai dar um jeito. Você vai dar um jeito e daqui a pouco vai passar mês onde você tá. Lá naquela viagem. Sim. Então eu falo que hoje em dia as pessoas têm muito conhecimento. Hoje a gente vê a internet, muitas coisas gratuitas para quem não tem condições. Porque antigamente era a condição. Eu não tenho condições de ter. Mas hoje em dia a gente vê que não é mais condição, porque tem muita coisa gratuita que liberta. Eu mesmo, antes de me formar na parte de psicoterapia e neurocientista, eu tinha muito conteúdo gratuito. Sim. E eu absorvi muita coisa, que foi onde eu me apaixonei pela mente e fui estudar. Só que existem pessoas que não, ainda preferem as desculpas, colocar a culpa no outro. E quando chega nesse período de achar um câncer, achar qualquer outra doença, ela acaba o quê? Caraca, eu agora caí pro choque da realidade. O teu corpo te para. Isso. Ele vai te parar. Aonde foi? Que aí onde eu conversei com muitas mulheres, sabe? Homens também, que falaram assim, é aí que a gente percebe que se a gente realmente não se priorizar, checkmate. Porque hoje, aí eu fico me perguntando todos os dias, doutora,
Por que que eu não vi isso antes? Uhum. Por que que eu não parei antes? Uhum. Aí vem os porquês, mas os porquês, né, doutora? Passaram. Não dá pra vai olhar pra mudar trás. o laudo. Igual você acabou de dizer em janeiro. Uhum. Se de repente em janeiro ela não tem tempo, mas tivesse, não, eu vou ter um tempo. Porque eu Fevereiro. sou mãe, Uhum. eu sou mãe, os meus filhos dependem de mim. Uhum. Se eles dependem de mim, eu tenho que estar cuidado, eu tenho que ver o que é isso. Sim, Precocemente eu consigo ter mais, né, resultados. sim, sim. Então também é um ato de egoísmo, tanto da nossa parte, né? Principalmente quando a gente é esposa, quando a gente é mãe, principalmente quando a gente é mãe, a gente precisa olhar pra gente por um todo. Uhum. Não é só aquilo que a gente vai beneficiar. Sim. E eu fiz uma caixinha de pergunta no grupo que eu tenho de mulheres, e elas me mandaram aqui algumas perguntas que eu tava aqui selecionando, que tem coisas que você já até falou. Elas botaram assim, o que você diria pra elas que tem medo de se olhar no espelho e até de fazer os exames? Eu imagino, tem Preventivos. muitas. Nossa, tem muito paciente que você pede exame e ela fala, não vou fazer porque eu não quero achar nada. Porque tem um ditado, doutora, não sei se você percebe, que fala assim, o ditado é bem claro, é melhor quando você não descobre. Uhum. Eu acho que isso tá fazendo com péssimo. que entre isso na cabeça das pessoas como verdade Uhum. absoluta, que a pessoa realmente prefere chegar a um laudo e... Aquela história de quem procura acha, mas você não tá Exato. procurando, você tá fazendo um exame de rotina. Uma coisa que eu falo com certeza para essas pessoas é, respira. Respira fundo. Concentra. A gente precisa pensar quais são as coisas importantes pra gente. Eu considero que a coisa mais importante pra qualquer outra coisa acontecer é eu estar viva e eu estar bem. As duas coisas precisam estar ali acontecendo. Senão, meu trabalho não tem diferença. Realmente, o que você falou, as pessoas percebem essa questão do tempo, do tempo, do valor das escolhas, quando elas se veem doentes. Isso não pode ser uma realidade, sabe? Isso precisa ser situações pontuais, mas hoje é uma realidade em inúmeras situações. Então, acho que a primeira coisa é não acreditar em tudo que a gente vê na internet. A internet hoje é uma ferramenta maravilhosa, gente. Quando a gente era mais jovem, a gente só tinha livro ali para pesquisar, aquelas enciclopédias e olhe lá, né? Hoje em dia a gente tem informação ali na palma da mão, literalmente, de várias fontes, de vários lugares, não só de um lugar. Você pode pesquisar em vários lugares. Pessoas diferentes, informações diferentes daqui do teu país, de fora. Então, a informação tá ali. Mas a gente precisa saber selecionar o que a gente está vendo também, porque às vezes tem informações que estão lá que nos reforçam esse medo. Por exemplo, a gente vê muito na internet, porque eu escuto isso todos os dias, alguma paciente me falar que ela não vai fazer mamografia porque ela está com medo do exame, porque ela viu em algum vídeo na internet que aquele exame causa câncer. Aí eu sempre falo, caramba, pensa comigo, será que um exame que vai rastrear o câncer, será que ele seria pedido se ele causasse o câncer? Não faz sentido. Então, acho que a principal coisa é, se a gente está com medo, busque informação. Informações de qualidade. Pesquisa sobre aquele exame que você vai fazer. Tenta conhecer um pouco mais como é que ele é, para não ser uma surpresa. Tenta ouvir várias informações, desde a internet, a pessoas conhecidas. E as coisas são muito relativas. Voltando à mamografia, por exemplo, que para você pode ser insuportável de dor ao fazer uma mamografia, para mim pode ser muito tranquilo. Então vai lá, vive a tua experiência, tem a tua opinião para dar. Já teve paciente que às vezes falou comigo assim, eu não queria fazer mamografia porque minha amiga falou que doía foi a pior dor da vida dela. E aí eu fiz, doutora, eu nem percebi, foi muito tranquilo. Então assim, não fica com medo baseado às vezes em coisas que você ouviu, seja por amigas, vizinha, família, internet. Vai lá, tem a sua experiência, se prioriza. Não tem como nada do resto estar acontecendo se você não estiver viva, se você não estiver bem e com qualidade de vida. Então, deixar o medo de lado e realmente buscar informação. Mas o medo tá aqui insuportável, eu não consigo sair de casa para fazer esse exame. Buscar ajuda. Buscar ajuda com a psicoterapia, buscar ajuda com o teu médico. Ir no teu médico e falar, olha, esse exame que você me passou, eu tô apavorada de fazer. Um exemplo nosso é a ressonância, que às vezes tem gente que tem medo de ficar em lugar fechado. Então, olha, esse exame que você me pediu, para mim é impossível. Ele é importante, ele é fundamental. Então, de que forma eu posso fazer ele acontecer? Sedada, de outra forma? Então, assim, buscar informações, às vezes, com quem tá te pedindo aquele exame, com quem te orientou a fazer. Não entendi por que eu tenho que fazer esse exame, eu tô com medo dele. Volta lá e fala, eu tô com medo de fazer esse exame. Deixar a pessoa te contar por que ela te pediu e qual a importância daquilo. Às vezes, a gente não sabe o quanto que aquilo ali poderia mudar a nossa vida e salvar, às vezes, a nossa vida, né? Quantos exames de rotina a gente não vê todos os dias que fazem diagnósticos que a pessoa nem esperava encontrar e que vão salvar a vida daquela pessoa. Então, acho que o maior conselho é assim, tá com medo? Respira fundo, pesquisa, busca informação de qualidade. Ainda assim o medo apertou? Vai no profissional que te pediu. Ainda assim o medo apertou? Deixa esse profissional te encaminhar para alguém que possa ajudar para esse medo passar e o exame acontecer.
o exame, a consulta. Não é pra ter medo do mastologista, gente. Essa associação também de que o mastologista só dá notícia ruim, a gente dá muita notícia boa, tá? Nossa, é verdade. Então as pessoas imagina. não vão na consulta por medo. Às vezes a gente tem inúmeras faltas por medo. Já aconteceu e não foi uma, nem duas, nem 10. Inúmeras vezes o paciente entrar no consultório chorando, já tremendo, com medo do que ela viu, do que ela acha. Porque Daquela ela tá ali. associação de que o mastologista é o médico do câncer de mama. A gente é o médico da mama, muito além do câncer, né? Então, acho que é isso, se permitir viver aquele momento e ter a tua experiência, deixar outra pessoa te falar o que está acontecendo, né? Permitir viver essas etapas, esse tempo do que está acontecendo. A gente sofre por antecedência, né? Então, Nossa, assim, já chegou no assunto que eu ia até te perguntar agora Ah. exatamente sobre isso. a gente vai lá na frente aí, às vezes, né? Doutora Aline, você hoje acredita, né? A gente sabe que o medo ele é paralisante, ele paralisa a gente em todas as áreas da nossa vida, principalmente quando é algo que vai realmente fazer com que a gente, às vezes, descubra algo desagradável Uhum. ou até mesmo vai viver um novo. Sim. Então, o medo ele é paralisante. Mas eu gostaria de te perguntar o quanto a gente pode fazer com que esse medo, o medo ele não, a coragem não é a ausência do medo. Sim. Ponto. Eles A podem pessoa estar já- juntos isso. ali. As pessoas precisam entender isso. Aí entra de novo a prioridade. Eu sempre falo da prioridade. Mas é bom a gente falar disso. Eu tenho os dois na balança. Eu tenho o medo do que eu vou descobrir e tenho a coragem, porque com a coragem, se eu descobrir algo, eu vou ter mais tempo para cuidar, Uhum. eu vou conseguir ter mais chances de me curar. Uhum. Então a gente precisa sempre para aquele que dá coragem. Sim. Por quê? O medo ele vai contigo, vai ter que te acompanhar. Em tudo que é novo dá medo, gente. Você fazer um exame que você nunca fez, vai dar medo. Você ir numa consulta que você nunca foi, vai dar medo. Você vir aqui fazer um podcast que você nunca fez, vai dar medo. Tudo isso dá medo, porque tudo é novo, mas o medo não pode paralisar. Em situações como câncer, por exemplo, o medo de paralisar pode impactar absurdamente na tua vida inteira. E não só na tua. Você falou do egoísmo, isso é uma verdade. A gente precisa pensar ao restante, no redor, né? Então, assim, se eu tenho uma evolução muito ruim, porque o medo me paralisou, e eu vou evoluir com uma doença muito ruim, com um tratamento muito ruim, ou até com um óbito, o quanto isso também vai impactar naquelas pessoas que antes eram prioridade para mim, eram importantes? Essas pessoas também vão sofrer, né? Uhum. Então, é ampliar o pensamento, é pensar além daquilo, né? E, às vezes, mudar. A gente consegue, eu acredito muito que a nossa cabeça é o nosso guia, isso eu acredito muito. A gente consegue, a gente mesmo, às vezes, parar e tentando organizar o pensamento. Às vezes, é tanto pensamento ao mesmo tempo que a gente não consegue organizar eles, entender prioridades. Voltando à prioridade, que eu concordo nela. Então, assim, entender, será que esse medo, ele tem mais prioridade do que eu estar viva? Será que esse medo, ele vai ter mais prioridade do que eu fazer um exame? Será que ele é tão ruim assim, que seja tão horrível a ponto de eu ir lá fazer? Será que a mamografia é esse bicho de 7 cabeças que tem que me paralisar a ponto de eu não conseguir entrar ali e fazer? Então, talvez aí parando e organizando os pensamentos que às vezes se embaralham por medo, pela ansiedade, por um monte de coisa, respirar fundo e ir, né? Porque a gente sofre muito por antecedência, às vezes você nem sabe como vai ser aquilo. Você tá com medo pelo medo que você vai ter, e quando você vê, você tá com medo de tanta coisa, é medo do medo, e não dá. O medo é uma batalha diária de muitas coisas, gente. É medo, a gente tem medo e medo é normal, assim, medo de sair de casa e algo acontecer, medo de fazer um exame e uma notícia ser ruim, isso tudo acontece. Mas não paralisa, gente. E não pode paralisar num cenário de saúde, né? Seja uma saúde física, saúde mental, não pode. Medo de terapia. Quantos pacientes minhas têm medo de terapia, gente? Ah, mas eu vou chegar lá, ela vai me julgar. Não vai, não vai. Então, assim, não pode, né? Quantas pessoas deixam de fazer algo que às vezes seria, poxa, tão legal para a vida delas por medo, né? Então, eu acho que é não sofrer lá na frente, né? Tentar mudar, organizar cenários de prioridade. Será que eu tenho mais medo de ir numa consulta ou num exame? Ou mais medo de ter uma doença que eu vou ouvir que ela não tem cura porque eu não fui fazer antes? O que vai ser pior nesse cenário? Eu olhar todos os cenários e tentar ver assim, o que seria pior dentro dos meus medos? Acho que o meu medo seria pior de receber a notícia muito ruim. Eu acredito que seja isso. Ter que lidar com o processo, né? É muito difícil. A negação, a aceitação é algo muito difícil, principalmente em cenário oncológico, né? Você cair aquela ficha do que você está ouvindo, você processar aquilo leva um tempo, muitas vezes não é numa primeira conversa, aceitar e entender e muitas vezes não querer voltar para trás, porque isso é muito comum, a pessoa voltar assim, mas onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Mas nada do que passou vai mudar o que está aqui agora para frente. Então, a prevenção que é o grande segredo das coisas. Talvez você não viver esse momento de falar, mas onde foi que eu errei? Será que foi um erro? Será que não foi um somatório de tantas coisas, tantas tomadas de decisões
que possam não ter sido as melhores, né? Então, acho que prevenção e prioridade são as 2 palavras que eu também gosto muito. Anda de mão dada. Andam juntas, coladas, né? Melhores amigas. E sem Sombras. o medo. O medo tá lá jogadinho de canto, com certeza. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você disse que as pessoas, o medo ele sempre vai existir e que fica as perguntas de voltar no passado. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Mas isso não vai mudar, como você falou, o que tá daqui pra frente. Só que existem pessoas que realmente, eu acho que é a sensação de controle. Sim. Eu acho que as pessoas o tempo todo quer ter o controle do passado, quer ter o controle do futuro, quer ter o controle do que o outro pensa, ou a forma como tem que ser o exame. Então, eu acho que essa sensação, aquela sensação de eu não ter o controle, de evitar aquilo que eu queria evitar, eu acho que faz com que as pessoas se paralisem mais, junto com o medo, tu imagina. Sim, viram um caos, literalmente, né? Viram e é o que uma a gente bola vive de hoje. neve. Com certeza, a gente vive uma sociedade que eu acho que precisa muito da saúde mental ali presente diariamente, né? Em que as prioridades são prioridades que estão muito aqui num superficial, né? Não são prioridades que eu acho que deveriam ser de fato priorizadas. Claro que o dinheiro é importante, ele tá dentro de lista de prioridades, mas não tem como você usar o seu dinheiro se você não estiver viva, se você não estiver bem. Não adianta você ganhar o salário que você tiver, se estiver deitado em cima de uma cama sem poder levantar. Então, assim, não vai mudar, né? Mas as pessoas paralisam. Penso, você falou isso e olho meus cenários aqui de dia a dia de trabalho, é muito isso. As pessoas, elas querem ter o poder das tomadas de decisão, sem pensar nas consequências que aquilo pode ter. Seja numa decisão de um exame, numa decisão sobre a vida, numa decisão sobre um tratamento. Muitas vezes a gente está falando de tratamento com o paciente, daí parece que você falou, a pessoa não ouviu nada, ela falou assim, então eu quero fazer tal coisa. Então talvez seja isso, uma vontade de dominar, né? Pode ser. Não tinha pensado nisso, mas foi uma reflexão importante que eu levarei pra vida. Achei boa. E aí isso leva ao medo, porque você começa a ter medo dos seus próprios medos ali interiores, né? E muitas questões pessoais que às vezes vêm junto, né? Mas eu vejo, o medo é um paralisador na minha área, eu vejo isso. As pessoas, ao mesmo tempo em que elas têm muito medo do câncer, não é o suficiente, às vezes, para fazer com que elas estejam presentes para executar o que elas precisam. Exames, consultas. Às vezes o medo do câncer ele é muito grande, até maior do que o medo dessas outras coisas que são menores. Mas ele paralisou ali tanto que o medo de descobrir algo... Às vezes tem paciente que fala assim, se eu tiver alguma coisa, nem me conta, eu prefiro morrer sem saber. Todo mundo fala isso. Até mesmo quando tá passando por alguma coisa. Tu já viu isso aqui? Isso aqui pode ser um sinal. Não, então eu vou morrer com isso, mas não vou descobrir. Gente, que coisa horrível. Você imagina, você ter algo, você não poder saber o que tá acontecendo, não poder fazer nada. Porque se você não sabe, você não tem nada pra fazer. Se você não sabe, você não precisa se mexer pra fazer nada, né? E a gente avança tanto na medicina, nos estudos, na saúde de forma geral, pra cada vez mais a gente ter mais opções de tratamento, individualizar as pessoas. Já foi a época que tratamento para qualquer coisa era uma receita de bolo, para tudo, desde a saúde mental, a saúde física. Era uma receita de bolo antigamente, todo mundo era tratado da mesma forma, tudo era a mesma coisa. Hoje em dia, a saúde, ela é individualizada, né? Ela é de cada pessoa de uma forma. Então a gente estuda tanto para fazer isso, né? E a gente vê a sociedade paralisando no medo, né? E tantas campanhas, o Outubro Rosa é uma campanha gigantesca e muitas vezes a gente não consegue chegar nas pessoas pelo medo, né? E isso é uma verdade da minha área enorme. O medo do câncer é muito grande, mas às vezes não o suficiente para fazer elas estarem lá fazendo o exame delas, né? E doutora, tu acredita que hoje as pessoas preferem? Pelo menos eu vejo que muitas pessoas totalmente imaturas, né? Emocionalmente, mentalmente, em tudo, que acabam dando prioridade àquilo que faz ela fugir da realidade. Então, quando você pega, às vezes, uma pessoa falando da importância da prevenção de um câncer de mama, ou de qualquer outro tipo de doenças, ou até mesmo eu que falo da saúde mental, a probabilidade desse vídeo, desse post, ou até mesmo das pessoas prender a atenção do público, que é um assunto falado ali importante, as pessoas preferem não. Eu vou rolar, porque prefere aquela coisa que é mais engraçadinha, prefere aquilo que fala coisas nada a ver, pra tu ver. E hoje a gente entende da saúde mental que as pessoas se conectam àquilo mais que ela é. E isso me preocupa. Porque se as pessoas estão mais se conectando com essas coisinhas que não acrescentam em nada, imagina onde a gente vai chegar. Por isso que eu acho assim, a gente tem muita informação, mas eu acho que nem sempre ela é ouvida, de fato. Exato. Ela pode até passar ali e ouvir, mas eu vejo isso também, as pessoas elas têm tantas desinformações de todos os meios, de todas as áreas, que as informações elas ficam ali perdidas, né? Então acho que a gente tá caminhando
não sei pra onde, me assusta também. Eu não tenho filhos, mas eu penso nessas gerações do futuro, onde é que a gente vai parar, assim. Eu falo, caramba, quando eu penso em ter um filho, eu falo, caramba, eu espero que tenha mudado o mundo já de novo, que a gente já tenha conseguido mudar isso. Revertido, né? Porque olha... Porque eu não sei, as pessoas elas se prendem a detalhes e o valor das coisas também. O valor tá muito maior se o teu vídeo ali numa rede social ele foi engraçado por uma coisa extremamente superficial do que se você foi lá e botou um vídeo, se expôs falando de um assunto importante. Não tem valor. Quantas vezes a gente vê vídeos com milhares de curtidas porque alguém tropeçou e caiu? Exato, eu vejo isso direto. E aí você vai lá e fala sobre um câncer. 5 curtidas. Não que uma curtida seja relevante, mas aquilo é o impacto. Então, alcançou quantas pessoas? Bem menos do que escorregar e cair, por exemplo. Parece que as pessoas estão sendo mais coniventes com aquilo que é errado, porque a gente sabe que a curtida para um profissional, ele não vive do Instagram. Não. Igual muitas pessoas falam assim, tem pessoas que priorizam Instagram, vídeo, ali é só um canal de informação de transbordo da nossa parte. Sim, uma parte em relação do nosso ao trabalho. mundo, né? Sim. Porque a gente não vive do Instagram. Tem os nossos consultórios, nossos pacientes que vêm, indicam, e assim, as nossas parcerias também, empresas. Então a gente não vive totalmente do Instagram, mas assim, o ato de informação da pessoa saber, peraí, eu comentei, eu compartilhei, alguém precisa saber disso. Sim. Isso vai salvar vidas. Só que, igual eu te falei, o egoísmo. Sim. Eu não posso compartilhar, ou eu não posso compartilhar nem mesmo com a pessoa que tá ali postando, que vai agregar, porque vai impulsionar ela. Às vezes você pensa, esse assunto é chato, não vou passar pra frente. Ou até mesmo alarmar a atenção. Peraí, isso tá acontecendo comigo, não vou ouvir ela não. Porque se eu tô tendo esses sinais aqui, ela vai continuar falando, isso vai mexer comigo, vai me dar ansiedade, vai me dar medo. Melhor parar, vou mudar aqui. Mas você já percebeu como fake news, por exemplo, principalmente em saúde, ela é muito mais compartilhada do que informação de qualidade? Você pode sentar aqui e fazer o melhor vídeo possível. As pessoas até vão compartilhar e tal. Agora, você senta aqui e conta uma mentira, principalmente uma mentira que as pessoas queiram acreditar. Aquela coisa da aceitação, da negação, de viver num mundo ilusório ali. Então, se você contar uma mentira que vai fazer as pessoas se sentirem melhor, teu vídeo vai bombar, vai viralizar, né? Então, isso é uma coisa preocupante, de fato, né? E, assim, fake news em saúde mata, né? Então, Exato. A gente tem que tomar cuidado com a coisa que a gente está vendo, que a gente está compartilhando, ter esse poder de discernir ali, poxa, é um conteúdo de qualidade. De fato, o Instagram, assim, hoje é uma ferramenta de trabalho, faz parte dos nossos trabalhos, mas não é 100% do nosso trabalho, é um pedacinho, uma fatia dele. Que a gente mostra ali o que a gente quer mostrar, leva informação de qualidade, tentando alcançar alguém que escute aquela mensagem e que aquilo possa mudar a vida de alguém, né? Então, é tão bom quando alguém vê teu vídeo e fala, poxa, eu vi teu vídeo e ele melhorou meu dia, ou ele me fez fazer isso aqui, ou, poxa, eu tinha isso e não tinha percebido. Eu já atendi paciente no meu consultório que chegou em mim através do Instagram e falou assim, olha, eu fui vendo teu vídeo que eu percebi que tinha alguma coisa esquisita na minha mama. Relutei em marcar a consulta, mas vim, tive medo, mas vim. No final não foi um diagnóstico bom, mas já fica curada, porque talvez tenha percebido aquele vídeo no tempo certo, né? Então, assim, é tentar selecionar o que a gente tá vendo e aproveitar nosso tempo com qualidade, gente. O tempo é curto, a vida passa rápido, de fato. Então, assim, se a gente aproveitar nosso tempo com qualidade, sobra tempo para fazer autocuidado, sobra tempo para saúde mental, sobra tempo para saúde física. Aproveitando direitinho, sobra. Nem todo dia, mas em muitos sobrarão, né? Então, é tentar aproveitar ele melhor, né? Isso eu concordo. Me assusta também, tá? Né? Me assusta. E assim, gente, doutora Aline, eu gostaria que você falasse onde as pessoas te encontram, das redes sociais, o que você poderia dizer para as mulheres que estão do outro lado da câmera aqui, que elas possam se conscientizar que é melhor viver com qualidade, viver de forma plena, que hoje a gente sabe que também é possível, igual você falou assim, não é evitar uma doença, mas a probabilidade é quase 70%. Né? Diminuir o risco. Exato. Né? E hoje eu vivo na prática, quando eu mudei a minha mentalidade, mudei a minha alimentação, mudei os meus hábitos, que eu falo que você constrói aquilo que você vai se tornar todos os dias. É a força do hábito. Todo dia eu escolho quem eu vou me tornar. Sim. Aquilo que eu escolho todos os dias. Então, o poder do todo dia. Então, gostaria que você falasse para as mulheres o poder do todo dia. Tá na correria, mas arruma um tempo. Porque uma hora esse tempo vai ter que vir. Sim. E ele vai cobrar a gente. Vai nos forçar, e que não seja por esse lado, né? Sim. Gostaria de te dar agora a voz. Porque a gente tá chegando no fim, gente. Quase acabando. Foi tão bom. Foi muito rápido. Vai ter a parte 2. Vai, com já tá certeza. Convidada. Obrigada. Então, acho que o principal conselho que eu deixo é: a vida é corrida, a minha, a sua, de todas nós é corrida. Mas acho que a gente precisa, em algum momento, se olhar e se priorizar.
Então, hoje em dia, a gente prioriza muito no Outubro Rosa esse autocuidado. Então, tira um minutinho, se olha no espelho, vê como é que teu corpo é, observa, pensa se aquilo que você fez durante o teu dia te protegeu, te ajudou, ou se foi algo ruim para tua rotina. A nossa rotina hoje não vai impactar só o hoje. Por exemplo, a minha rotina hoje, aos 36 anos, impacta a Aline de 36, mas vai impactar a Aline de 70. Então, para que a Aline de 70 esteja aqui, a de 36 precisa agir agora. E a de 37, a de 38, e assim a gente indo até chegar lá. Então, olhar a alimentação, não escolher de qualquer forma o que a gente está comendo. Atividade física, seja lá como for, é que você gostar, né? Escolhe academia, esporte, o que gostar. O importante é que o corpo esteja em movimento. Cuidar da saúde mental, gente, é muito importante, não desvalorizar isso, né? A gente, às vezes, entra em situações de esgotamento mental sem perceber e não prioriza isso impacta no nosso corpo, sim. Se a gente não tá com a saúde mental boa, o nosso corpo, em algum momento, vai ter o reflexo disso, seja por sintomas daquilo que a gente está vivendo, ou por sintomas que ainda vão surgir, que podem, sim, levar a uma doença no futuro, porque os teus hábitos não vão estar bons, a gente não consegue fazer atividade física, comer bem e fazer tudo de uma forma perfeita ali, da melhor maneira possível para cada um, se a nossa cabeça não estiver boa. Mas o mais importante é tirar um tempinho para você. Então, todo mundo é importante. Tenho certeza que todo mundo para mim também é. Todo mundo da minha família, os meus amigos são importantes. Mas um tempinho do nosso dia tem que ser nosso, da nossa semana, do nosso mês, que a gente escolha o que a gente quer fazer, que a gente faça os nossos exames, que a gente escute coisas boas, escute de verdade e que saiba aproveitar as coisas que a gente esteja escutando. Então, o maior conselho é se observa, presta atenção, o nosso corpo ele dá sinais, não desvaloriza, não pega aquele sinal e finge que não vê, igual a gente finge que não vê mensagem no WhatsApp, igual a gente estava falando que a gente está acumulando, não finge que não vê, olha, presta atenção, acho que isso é o principal para que a gente tenha longevidade de qualidade também, Exato. Né? Acho que isso é o mais importante. E sem medo do mastologista, gente, por favor, também. Fala suas redes sociais, como as pessoas conseguem te achar no Instagram para te acompanhar o teu trabalho. Eu falo assim, meu Instagram é aline.fontes.masto. Me segue lá que a gente vai ter muito conteúdo de qualidade. Vê o vídeo de verdade, gente. A gente leva tempo para gravar e a gente pensa no que a gente está falando para proteger as pessoas, para informar, para a gente levar conteúdo bom, né? Então, manda mensagem lá também que eu respondo. Obrigada pelo convite, eu adorei. Eu agradeço, adorei conversar com você. Eu tenho certeza que todo esse conhecimento que você trouxe pra gente, esse método de prevenção, não só vai mudar a vida das pessoas que vão assistir esse programa, como na vida de qualquer outra pessoa que vai ter a importância de entender o quê? Não, eu preciso me prevenir, porque a prevenção é o caminho da onde eu quero chegar. Sim, salva vidas, literalmente. Sim, com certeza. E assim, gente, encerramos mais um programa do Espelho da Verdade. Vocês conseguiram perceber como a importância de cuidar de si mesmo não é só um hábito, também é um compromisso diário de amor próprio e prevenção. E o quanto quando a gente consegue conciliar isso, ajustar as nossas prioridades, a gente consegue viver de forma plena e consciente. E assim finalizamos mais um programa e te vejo na próxima segunda.